O que você faria se no meio de uma estrada vazia o perigo surgisse atrás de você? O sol estava se pondo no interior, o céu aberto, a terra seca levantando poeira sob as patas de um cavalo em disparada. Mas aquele não era um passeio comum. Um fazendeiro experiente, homem acostumado com o silêncio do campo e com o peso da solidão, agora corria como nunca tinha corrido antes. E atrás dele, saindo da mata fechada, um gorila enorme e furioso avançava pela estrada. Não era lenda. Não era história contada em roda de fogueira. Era real. Naquela região, ninguém jamais tinha visto algo assim. Mas naquela tarde, tudo mudou. O que parecia apenas mais um dia de trabalho na fazenda se transformou em uma corrida pela sobrevivência. E o que aconteceu depois, ninguém naquela cidade jamais esqueceu. Fica comigo até o fim, porque essa história não é só sobre medo. É sobre coragem, escolha, e sobre como um único momento pode mudar o destino de um homem para sempre. O sol entrou pela fresta da janela antes de eu ter coragem de abrir os olhos. Fiquei deitado, escutando o que havia lá fora. O vento raspando na telha, o gado batendo chifre na cerca de arame, um tico-tico cantando sem parar, como se o mundo fosse uma coisa boa. O quarto ainda tinha o cheiro de madeira velha e poeira, aquele cheiro que não sai mais porque entrou fundo demais. Me levantei devagar, como sempre, sem pressa de nada. Não tinha ninguém esperando o meu despertar. Nunca tinha. Meu nome é Argemiro. Tenho 56 anos, uma fazenda de gado no interior de Goiás e uma solidão que já durou tanto que eu parei de senti-la como dor. Virou paisagem. Virou parte do lugar, como o morro ali do fundo, como o açude que seca todo agosto, como o silêncio que desce junto com o escuro toda noite e não vai embora até o dia nascer. Fiz o café no fogão a lenha, o único jeito que eu sei e que não pretendo mudar. Enquanto a água esquentava, sentei na cadeira da varanda e fiquei olhando para o terreiro. O trovão, meu cavalo zaino, estava quieto perto da cerca, com a cabeça baixa e as orelhas soltas, aquele jeito que ele tem quando está bem. Tenho esse animal há 12 anos e há muito tempo ele virou minha melhor companhia. Não me julga, não exige explicação, não cobra o que eu não sei dar. A gente se entende bem assim. Tomei o café em pé, olhando o sol subir atrás do cerrado. Aqui em Goiás, o sol não nasce bonito, não. Ele aparece de repente, forte, quente, como se não tivesse tempo a perder. Logo de manhã já esquenta o rosto da gente e vai secando o ar até tudo ficar árido e esbranquiçado. A terra é vermelha, o pó é vermelho, e quando o vento passa pela estrada de chão, aquela poeira sobe e gruda em tudo. Na roupa, nos dentes, no gosto da água. Eu gosto disso. Sempre gostei. Essa terra dura me ensinou a ser duro também. E por muito tempo eu achei que isso era virtude. Perdi meu único filho há 18 anos. Ele se chamava Tiago, tinha 4 aninhos e foi uma febre que levou. A distância daqui até a cidade grande demora mais do que deveria e a estrada no inverno vira um lamaçal que não perdoa pressa. Não chegamos a tempo. Simples assim, uma frase pequena que carrego para sempre. Não chegamos a tempo. Minha mulher foi embora 3 anos depois. Não pela estrada, não por escolha. O coração dela parou numa tarde de setembro, sem aviso. Ela estava sentada ali na varanda, onde eu tomo café, com um copo d'água na mão. E quando fui chamar ela para a janta, estava imóvel, fria, com os olhos entreabertos, como se tivesse esquecido de fechar. Desde então, aprendi a não me apegar. Não que eu tivesse tomado essa decisão num dia certo, com clareza. Foi acontecendo. Os vizinhos foram parando de visitar, porque eu não tinha muito a oferecer em conversa. As festas de rodeio na cidade, eu fui deixando de ir. As cartas que escrevi no primeiro ano foram ficando mais raras até sumirem. Fui encolhendo dentro da minha própria vida até caber só no que precisava. A lida, o gado, o trovão, o silêncio.
Não era paz, era costume. Naquele dia em que tudo mudou, eu saí cedo para vistoriar umas cercas do lado norte da fazenda. Encilhei o trovão enquanto o céu ainda estava cor de cinza e pus no alforge só um pedaço de rapadura e um cantil de água. Não precisava de mais. A lida do dia não exigia rodeio. O trovão tomou a trilha pelo cerrado com aquele andar que ele tem, pisado e certo, como quem conhece cada pedra do caminho. Eu ia em cima sem pressa, deixando ele escolher o ritmo. O sol foi subindo e o calor foi chegando junto, aquele calor seco que não avisa, só vai tomando conta. Em poucos minutos, a camisa estava colada nas costas, e o cheiro de poeira vermelha impregnava o ar, misturado ao cheiro de capim queimado que vinha de algum lugar do lado oeste. Consertei 2 arames soltos na cerca do norte. Dei uma volta pelo açude, que estava abaixo, sinal de que a seca estava se prolongando mais do que devia. E depois, segui pela estrada de chão que corta a divisa da minha terra com a mata reservada lá do fundo. Era uma estrada estreita, pouco usada, onde só eu passava mesmo. A tarde foi chegando quieta, o sol foi tombando para o lado do morro, ficou laranja, depois vermelho, e a sombra do cerrado cresceu sobre a estrada como um cobertor pesado. O trovão andou mais devagar, sabendo que a volta para casa estava perto. Eu ia com os pensamentos lá longe, em coisa nenhuma, naquele estado que eu virei mestre, estar presente no corpo e ausente em tudo mais. E foi então que o fim de tarde mudou. Veio um silêncio que não era o silêncio de sempre. O trovão parou sozinho, levantou as orelhas, rodou a cabeça para a mata com as ventas abertas, os olhos arregalados. Ele reconhece perigo antes de mim sempre. Aprendi a confiar nisso. Fiquei quieto em cima dele, escutando. Primeiro os pássaros levantaram voo, uma revoada de anum e tico-tico saindo da mata fechada de uma vez, como se tivessem sido empurrados para fora. Depois veio o som de galhos quebrando. Um, depois outro, depois vários. Não era vento, era peso, peso grande, se movendo com urgência entre os troncos. Meu coração deu uma virada. Apertei o cabo da espingarda que carregava a tiracolo, coisa que nunca larguei nessas estradas desde que um touro bravo me perseguiu anos atrás, e fiquei parado, esperando ver o que a mata ia mostrar. E então o choro veio, agudo, desesperado, da boca de uma criança. Não pensei. O corpo foi antes da cabeça. Esporeei o trovão na direção do choro, e ele foi, mesmo com medo, mesmo com as orelhas coladas de susto. Foi porque eu pedi e ele nunca me negou nada. A estrada de chão abriu uma curva e foi ali que eu vi. Um menino correndo na terra vermelha, puxando pela mão uma menina pequena, miúda demais, para aguentar aquele ritmo. Ela tropeçava a cada 3 passos, os joelhos arranhados, os cabelos despenteados na frente do rosto, e mesmo assim o menino não parava, não deixava ela parar. Corre, Maria, corre! A voz dele era rouca de tanto gritar. Os olhos, eu vi os olhos dele de longe e não esqueci mais. Eram os olhos de quem já passou do medo e chegou num lugar onde o corpo não obedece mais ao pensamento, só ao instinto. Ele olhava para trás. Eu olhei também. A mata se abriu, como se uma parede tivesse cedido. O que saiu de dentro dela não era coisa que eu esperava ver em vida naquelas estradas de Goiás. Era grande, enorme, escuro como a sombra do cerrado, com os braços largos que batiam no peito num som surdo, pesado, que ecoou pela estrada como trovão miúdo. Tinha corrente presa no tornozelo, corrente de ferro, grossa, que arrastava no chão levantando poeira. Não rugiu igual a bicho de caça. Soltou um som diferente, entre gemido e grito. O som de coisa acuada que não entende por que está acuada. Era um gorila. Eu precisei piscar 2 vezes para acreditar no que meu olho estava vendo. Em toda a minha vida naquele interior, entre fazendas, estradas e vilarejos esquecidos, eu nunca tinha visto animal assim fora de livro.
Mas 3 dias antes, um circo havia passado pela vila de Boa Esperança. Um daqueles circos mambembes, com lona remendada e cartaz desbotado, que aparecem de vez em quando por essas estradas sem aviso e somem da mesma forma. Todo mundo tinha comentado sobre os animais maltratados. A mulher do armazém disse que viu um bicho grande dentro de uma gaiola pequena demais, com marcas no couro que não eram de doença. Eu não dei muito crédito na hora. Dei agora. O gorila avançou mais um passo em direção às crianças e meu sangue gelou. As crianças tinham talvez mais 20 metros antes de eu chegar até elas. Mas o bicho tinha menos. Não havia tempo para raciocinar. Não havia tempo para ter medo, que o medo é lento e a urgência não espera. Esporei o trovão com força, gritei de dentro do peito com toda a voz que eu tinha guardada de anos de silêncio. Pra cá! Rápido! Vem pra cá! O menino me viu. Mudou de direção sem questionar, puxando a menina. Os dois correram em zigue-zague na poeira vermelha, a menina quase voando porque os pés mal tocavam o chão de tanto que o irmão a puxava. O gorila avançou. Saltei do trovão ainda em movimento, coisa que eu não fazia desde moço. Rolei no chão de terra, levantei a espingarda e disparei para o alto. O estampido foi seco e alto, cortou o ar do fim de tarde e ecoou no cerrado. O gorila parou. As orelhas rodaram, os olhos, e eu vi os olhos dele, marrons e fundos, olhos que tinham dentro alguma coisa que eu reconheci sem saber explicar. Ficaram fixos em mim. Recarreguei. Atirei para o chão, na frente do animal, levantando uma nuvem de terra vermelha. O gorila recuou um passo, depois 2, soltou aquele gemido grave de novo, bateu no peito uma vez e sumiu na mata do mesmo jeito que tinha vindo, com barulho de galho quebrando que foi diminuindo até silêncio total. Fiquei de pé na estrada, a espingarda na mão, o coração batendo no ouvido. O trovão se aproximou devagar e encostou o focinho nas minhas costas. As crianças desabaram no chão. A menina chorava com o rosto enterrado nos joelhos, os ombrinhos subindo e descendo. O menino ficou de pé por mais alguns segundos. Teimosia de quem quis ser forte mais tempo do que as pernas aguentavam. E então também cedeu, sentou na terra e abaixou a cabeça com as mãos no rosto. Me aproximei devagar, ajoelhei na frente deles. Acabou, eu disse. Acabou, tá tudo bem. O menino levantou os olhos. Tinha uns 10 anos, talvez 11. Rosto queimado de sol, cabelo crespo empoeirado, um corte fino no queixo que não sangrava mais. Me olhou com aquela desconfiança que criança pobre aprende cedo, aquele jeito de medir o adulto desconhecido antes de confiar, porque confiar errado já custou caro antes. O senhor matou ele? Perguntou com a voz embargada. Não. Só assustei. Ele foi embora. O menino assentiu devagar, como se estivesse digerindo aquilo. A menina, a Maria, levantou o rosto dos joelhos e me encarou com 2 olhos grandes e vermelhos de tanto chorar. Tinha uns 6, 7 anos. Um dos joelhos estava ralado e sujo de terra. Não disse nada, só me olhou. Como vocês se chamam? Perguntei. Eu sou Jonas. Ela é Maria. Pausa. Nosso pai trabalha no circo. Notei o verbo. Trabalha. Presente. Mas o jeito que ele disse, devagar, com os olhos indo para o chão, me contou que havia uma história por trás daquela palavra que ainda não estava pronta para sair. Não forcei. Me levantei, olhei para os 2 lados da estrada. O sol estava quase no morro, a luz ficando laranja e rasa, e em menos de meia hora ia escurecer. Estrada de interior à noite, com um animal assustado solto na mata, não era lugar para criança nenhuma. Vocês têm família aqui perto? Alguém que eu possa chamar? Jonas balançou a cabeça negativamente. Só o pai. E aí ele disse, com uma voz que tentou ser firme e não conseguiu. Ele matou nosso pai. O silêncio que veio depois pesou mais do que qualquer coisa que eu já carreguei.
Fiquei olhando para ele, para aquela criança de 10 anos que acabava de dizer a coisa mais pesada do mundo, com a voz de quem ainda não entendia direito o tamanho do que havia perdido. A Maria escutou o irmão e voltou a chorar baixinho. Aquele choro miúdo de criança que já não tem mais energia nem para soluçar. Eu engoli o nó da garganta. Não tinha o que dizer que prestasse. Então fiz o único que sabia. Me levantei, peguei os dois no colo de uma vez, Jonas do lado esquerdo, Maria do lado direito, os dois leves demais, leves de quem não comeu direito, e os coloquei em cima do trovão. Me sentei atrás, um braço segurando cada um, e virei o cavalo para a direção da minha fazenda. Jonas ficou rígido no começo, desconfiado. Mas Maria, que não devia ter mais força para mais nada, encostou a cabeça no meu antebraço e fechou os olhos. E eu não tive coragem de tirar o braço. Trouxe os dois comigo sem dizer mais nada. A noite foi fechando sobre o cerrado, enquanto o trovão andava na estrada de chão. Devagar, com cuidado, como se soubesse que carregava algo precioso. A poeira assentava com o sereno. Os grilos foram começando. Primeiro um, depois muitos. Aquele coro de fim de tarde que sempre me acompanhou na volta para casa. Só que hoje a volta era diferente. Hoje eu não estava voltando sozinho. A porteira da minha fazenda rangia desde o ano passado e eu nunca tinha me apressado em consertar. Não havia motivo. Só eu passava por ali. Mas quando eu a empurrei naquela noite com os dois meninos em cima do trovão, o rangido soou diferente. Mais alto, mais real, como se a fazenda inteira estivesse acordando de um sono comprido e estranhando a novidade. As galinhas que dormiam soltas no terreiro levantaram a cabeça. O cão velho, o Bico, que dormia enrolado na soleira, se levantou devagar e ficou me olhando com a cabeça inclinada, sem latir, como se também estivesse medindo a situação. Desci do trovão e ajudei os dois a descer. Jonas pulou sozinho, teimoso. Maria deixou eu a pegar com os braços e a pousar no chão com cuidado. Levei o trovão para o pasto, dei água e capim, dei um tapinha no pescoço dele que foi meu único obrigado da noite. Ele me olhou com aqueles olhos castanhos e tranquilos e voltou a comer sem cerimônia. Esse cavalo nunca precisou de elogio para fazer a coisa certa. Dentro de casa, acendi o lampião da cozinha. A luz amarela foi tomando conta do espaço e eu vi os dois ali parados no meio da sala. Jonas com os braços cruzados e o olhar varrendo tudo. As paredes de madeira escura, a mesa velha com 4 cadeiras que nunca eram usadas, o fogão a lenha encardido de anos, o santo de gesso na prateleira que Marlene colocou e que eu não tive coragem de tirar. Maria ficou perto do irmão, com o dedo mindinho enroscado no dele, quieta. "Pode sentar", eu disse, puxando uma cadeira. Jonas não sentou de imediato. Ficou de pé um pouco mais, olhando para mim com aquela desconfiança de quem foi ensinado a não aceitar coisa boa de estranho sem antes entender o que custava. Depois, devagar, puxou a cadeira e sentou. Maria sentou do lado, ainda segurando o dedo do irmão. Fui para a cozinha sem dizer mais nada. Não sou homem de muita conversa, e nunca fui, mas naquela noite o silêncio tinha um peso diferente. Tinha 2 crianças sentadas na minha mesa, coisa que não acontecia havia 18 anos. E eu precisava fazer alguma coisa com as mãos para não pensar demais no que aquilo significava. Pus água para ferver. Achei num armário uma lata de achocolatado que eu tinha comprado, não lembrava mais quando. Provavelmente numa promoção que me pareceu boa na hora e que ficou esquecida porque eu não tinha para quem fazer. Esquentei leite, misturei, provei. Estava doce, estava bom. Fiz uma panela de arroz com feijão que havia sobrado do almoço e aqueci na boca do fogão. Voltei com as 2 canecas e os 2 pratos. Maria olhou para o achocolatado com os olhos arregalados, como se fosse a primeira vez que via aquilo, numa caneca grande e cheia até a borda.
Jonas esperou a irmã pegar antes de pegar o dele. Não disse obrigado, mas também não precisava. O jeito que os dois seguraram as canecas com as duas mãos, aquele cuidado de criança com coisa quente e boa, me disse o suficiente. Comi em pé, encostado no fogão, sem interromper. Depois do prato, a Maria foi ficando pesada de sono. Os olhos dela piscavam devagar, a cabeça balançava para o lado, e ela foi tombando até encostar no braço do irmão. Jonas a segurou sem pensar, automático, o braço em volta do ombro dela, e ficou me olhando por cima da cabeça da menina com uma expressão que não era mais desconfiança. Era cansaço. O tipo de cansaço que vai além do corpo. "O senhor conhecia meu pai?" Ele perguntou em voz baixa. "Não." Pausa. "Mas me conta dele, se quiser." Jonas ficou quieto um momento. Depois falou. "Ele se chamava Eustáquio. Trabalhava no circo ajudando a montar e desmontar as coisas. Não era artista não, era só ajudante mesmo. Mas ele gostava porque a gente viajava junto. A voz falhou um pouco, mas ele prendeu. O dono do circo se chama Batista. Ele batia no animal. Todo dia. A gente via e meu pai falava para não olhar, mas a gente via. Eu não disse nada, deixei ele falar. Hoje de manhã o bicho arrebentou a corrente. O Batista correu. Os outros correram. Só meu pai ficou no caminho. Jonas parou, olhou para o chão. Ele gritou para a gente correr, e a gente correu. O silêncio que veio depois era daqueles que não têm o que preencher. Fiquei olhando para esse menino de 10 anos que havia corrido com a irmã pequena por uma estrada de chão no interior de Goiás, com aquilo atrás, que havia carregado a irmã e a notícia da morte do pai no mesmo corpo miúdo ao mesmo tempo, sem ter onde pousar nenhuma das duas coisas. Pensei no Tiago. Pensei nele sem querer, como sempre. 4 anos. Ele tinha 4 anos e eu não consegui chegar a tempo. E aqui estava esse menino que havia feito o que eu não consegui. Havia chegado, havia salvado a irmã, havia aguentado o que adulto nenhum deveria pedir para a criança aguentar. Engoli seco. "Você foi muito corajoso", eu disse. Não porque era o que se dizia nessas horas, porque era verdade. Jonas não respondeu, só assentiu uma vez, pequeno, como quem aceita, mas não sabe bem o que fazer com o elogio. "Pode dormir aqui essa noite", eu falei. "Amanhã a gente pensa no que fazer." Ele não protestou. Levantou a irmã no colo com um esforço que era grande demais para o tamanho que ele tinha, e me olhou esperando indicação. Fui na frente com o lampião. Abri o quarto do fundo. Não o meu, não o que estava fechado. O quarto de hóspede que Marlene montou uma vez para caso alguém precisasse e que nunca teve uso. Tinha uma cama de casal com colcha de crochê amarela, uma janela com vidro trincado que a lua entrava por dentro e um cheiro de roupa guardada que se desfez quando eu abri a janela para o ar fresco da noite entrar. Jonas deitou a Maria na cama e enrolou a colcha em volta dela. A menina nem acordou direito, só murmurou qualquer coisa e voltou a dormir fundo. Ele ficou olhando para ela um segundo, com aquela expressão de irmão mais velho que carrega o peso de existir e não poder fazer mais do que já fez. Depois olhou para mim. "Obrigado, moço." "Dorme", eu disse. "Tá seguro aqui." Saí e fechei a porta devagar. Voltei para a cozinha, sentei na minha cadeira de sempre e fiquei com o lampião baixo olhando para a mesa. 4 cadeiras. Sempre 4, desde que Marlene comprou o jogo. 2 que nunca eram usadas do outro lado. Agora os 2 pratos sujos estavam nelas, a caneca com fundo de achocolatado, a colher de Jonas atravessada no prato. Fiquei olhando para isso por um tempo que não soube medir. Levantei, lavei os pratos, apaguei o lampião e fui dormir. Mas antes de fechar os olhos, ouvi um som vindo do quarto do fundo, a Maria falando no sono. Não dava para entender as palavras, mas o tom era de criança que ainda procura o pai num sonho que ainda não sabe que é mentira. Fechei os olhos e levei um bom tempo até o sono vir.
Na manhã seguinte, acordei antes dos dois e fiz café com angu de fubá, que era o que eu sabia fazer que prestava para café da manhã de criança. Quando Jonas apareceu na cozinha com a Maria ainda grogue de sono, o cheiro já tinha tomado a casa. A menina se sentou, viu o angu e comeu sem dizer nada, só com aquela expressão de quem estava com uma fome mais antiga do que a da noite anterior. Jonas comeu também, mas de olho em mim o tempo todo. Depois que terminou, ele encostou os cotovelos na mesa e disse com aquela seriedade de adulto pequeno: "O senhor sabe onde fica o Batista?" "Não." Pausa. "Mas sei onde fica a delegacia." Ele me olhou por um segundo. "E vão acreditar na gente?" Foi uma pergunta simples, honesta, de criança que já aprendeu cedo que o mundo não trata igual quem não tem igual. "Vão," eu disse. "Porque eu vou junto." Alguma coisa no rosto dele se afrouxou. Só um pouco. Mas eu vi. Naquele momento, sem que eu tivesse planejado ou escolhido conscientemente, aquelas duas crianças pararam de ser problema a resolver e viraram algo que eu não nomeei ainda, mas que senti no peito com uma clareza que eu não sentia nada há muito tempo. Calor. O tipo de calor que não vem do sol. Os dias que se seguiram foram estranhos de um jeito bom. Estranheza de coisa que a gente esqueceu que existia e que de repente volta, como cheiro de chuva no começo do inverno, como som de panela fervendo quando a casa estava quieta há tempo demais. Eu não sabia exatamente o que fazer com duas crianças dentro de casa, e elas não sabiam exatamente o que fazer com um homem velho e calado que não sorria fácil. Então fomos nos acostumando aos poucos, como se cada um estivesse aprendendo os costumes de um país diferente. Jonas acordava cedo. Mais cedo do que eu esperava de um menino da cidade de circo. Aparecia na varanda quando o sol ainda estava baixo, os braços apoiados na grade, olhando o cerrado com aquele jeito de quem está pensando em coisa grande demais para a cabeça pequena que tem. Eu trazia 2 cafés e ficávamos ali um tempo sem falar, cada um no seu silêncio, e aquilo não era desconfortável. Era quase natural. Maria era diferente. Acordava mais tarde, aparecia com o cabelo todo bagunçado e em menos de 5 minutos já estava atrás das galinhas no terreiro, tentando pegar uma que nunca deixava. O bico a seguia por todo lado com a língua de fora, velho demais para correr junto, mas novo demais para ficar parado quando havia alegria por perto. Eu assistia a isso da varanda e sentia uma coisa estranha no peito. Não era saudade, não era alegria, era qualquer coisa no meio do caminho entre as duas. No segundo dia, Jonas me pediu para ajudar na cerca. Não pediu com palavras, exatamente. Apareceu ao lado do trovão quando eu estava encilhando, com as mãos no bolso, e disse: "Posso vir junto?" Fui na frente. Ele veio atrás, a pé, sem reclamar da caminhada nem do sol que já queimava antes das 8 da manhã. Quando cheguei na parte da cerca que precisava de conserto, ele observou um instante e então pegou um lado do arame sem que eu pedisse. Trabalhamos juntos por quase 2 horas sem trocar mais de 10 frases. Era um menino que sabia o valor do silêncio, coisa rara em qualquer idade. Na volta, ele perguntou o nome do trovão. Eu contei. Por que trovão? Porque quando ele era potro, toda vez que chovia ele corria igual louco pelo pasto. Achei que gostava de tempestade. Jonas olhou para o cavalo por um momento. E gosta? Não. Descobri depois que ele tem medo. Só corre porque não sabe o que fazer com o medo. O menino ficou quieto com isso. Não sei o que ele pensou, mas não perguntou mais nada, e eu também não. No terceiro dia, fui à delegacia de Boa Esperança. Levei Jonas comigo em cima do trovão, deixei a Maria aos cuidados de Dona Generosa, vizinha que morava a 2 quilômetros e que apareceu assim que ficou sabendo de crianças na minha fazenda, como se tivesse esperado uma oportunidade de ser útil.
Ela chegou de lenço na cabeça e panela de canjica na mão, e Maria a adotou em 10 minutos. O delegado se chamava Raimundo, homem gordo e lento nos movimentos, mas não na cabeça. Ouviu Jonas com atenção, fez perguntas diretas, anotou tudo com uma letra pequena e caprichada que não combinava com o tamanho das mãos. Quando o menino terminou, o delegado ficou quieto por um momento, bateu o lápis na mesa 2 vezes e disse: Circo de Batista, já ouvi esse nome antes. Não é a primeira cidade que ele deixa problema. E vai fazer alguma coisa? Eu perguntei. Ou acionar o pessoal da cidade vizinha. Ele não deve ter ido longe ainda. Circo não viaja rápido. Me olhou. As crianças ficam com o senhor por enquanto? Não tinha pensado nisso como pergunta. Na minha cabeça era automaticamente sim. Mas quando ele perguntou assim formal, percebi que era uma decisão com peso. Ficam, eu disse. Jonas me olhou de lado. Voltamos para a fazenda com o sol do meio-dia em cima, aquele sol de rachar pedra que não tem onde se esconder na estrada de chão. O trovão andava com a cabeça baixa, sentindo o calor. Eu ia pensando no que o delegado disse, no que eu havia dito, nas 2 cadeiras com prato sujo que ainda me apareciam na memória, toda vez que sentava na cozinha. Não me arrependi do que disse, mas senti o peso disso assentar nos ombros como coisa real. Foi no 4º dia que o perigo voltou. Eu estava consertando o telhado do paiol quando ouvi o som de cavalo na porteira. Desci da escada, limpei as mãos no pano e fui ver. Tinha um homem parado do lado de fora da cerca, montado num cavalo alazão que valia mais do que tudo que eu tinha na fazenda. Chapéu de couro caro, bota limpa demais para quem veio por estrada de chão, camisa de botão aberta no peito com aquele jeito de homem que quer mostrar que não precisa de nada de ninguém. Atrás dele, 2 camaradas a pé, cada um com a mão perto do coldre. Não precisava de apresentação, mas ele fez assim mesmo. Boa tarde. Estou procurando 2 filhos de um empregado meu que faleceu. Me disseram que o senhor os trouxe para cá. A voz era de quem está acostumado a ser obedecido. Calma demais, aquela calma que não é tranquilidade, é ameaça embrulhada em educação. Batista, eu disse. Ele sorriu, um sorriso sem alma nenhuma por dentro, só a forma. O senhor já ouviu falar de mim. Ótimo, facilita a conversa. Não facilita nada, eu respondi. Pode virar o cavalo e ir embora. O sorriso ficou no rosto, mas os olhos mudaram. Olha, eu entendo que o senhor quis ajudar. É bonito isso, mas essas crianças são responsabilidade minha agora que o pai delas não está mais. Tenho documentos. Ele bateu no bolso da camisa. O senhor entrega eles e a gente não tem problema nenhum. Criança não é propriedade, eu disse. As mesmas palavras que havia pensado antes de dizer e que saíram certas. O sorriso de Batista sumiu. O senhor não entende a situação. Se esses 2 abrirem a boca sobre o que viram, eu perco minha licença, perco o circo, perco tudo. Então não é questão de querer ou não querer. É questão de necessidade. Pausa curta. Ninguém vai acreditar em 2 moleques pobres contra a palavra de um homem estabelecido. E se o senhor resolver ser herói, vai ser problema do senhor também. Um dos homens atrás dele colocou a mão no coldre, devagar, como quem não está com pressa, porque sabe que não precisa ter. Senti a raiva subir, mas não deixei chegar no rosto. Pensei no Jonas com aquela seriedade de adulto pequeno. Pensei na Maria correndo atrás das galinhas. Pensei no menino que eu perdi e que nunca tive chance de defender de nada porque o inimigo dele não tinha rosto nem nome. Era só a distância e o tempo chegando tarde. Esse inimigo tinha rosto. E eu estava olhando para ele. Pode descer do cavalo se quiser, eu disse com uma calma que surpreendeu até a mim mesmo. Mas esses 2 não vão a lugar nenhum com o senhor. Isso eu garanto. Batista ficou me olhando por um momento. O senhor vai se arrepender. Já me arrependi de muita coisa na vida, eu respondi. Mas não dessa. Ele virou o cavalo.
Os dois camaradas ficaram olhando para mim 1 segundo a mais do que devia. Depois foram atrás do patrão. O barulho dos cascos foi sumindo na estrada de chão e eu fiquei parado na porteira até o silêncio voltar completo. Só então percebi que minhas mãos estavam fechadas em punho. Abri devagar, respirei, fui buscar a espingarda no quarto. Naquela noite não dormi bem. Fiquei sentado na varanda com a espingarda no colo e o bico aos pés, ouvindo o cerrado. O vento tinha parado e estava aquele silêncio pesado de noite fechada, só o som dos grilos e o coachar distante de rã no açude. O céu estava limpo e cheio de estrela, daquele jeito que só aparece longe de cidade, quando o escuro é escuro de verdade e a luz do céu é a única que existe. Pensei no que Batista havia dito. Pensei nos 2 homens com a mão no coldre. Pensei que eu era um só, velho, numa fazenda isolada e que estrada de interior não tem testemunha. Mas pensei também no Jonas dormindo lá dentro, na Maria de dedo enroscado no irmão. E não me movi. De madrugada, quando o frio do cerrado começou a morder, ouvi um barulho vindo do lado do paiol. Me levantei devagar. O bico levantou junto, as orelhas em pé. O barulho veio de novo. Não era vento, não era bicho pequeno. Era movimento humano tentando ser silencioso e não conseguindo direito. Desci os degraus da varanda, fui pelo lado da casa, me encostei na parede de adobe e esperei. O trovão lá no pasto havia levantado a cabeça, orelhas viradas para o paiol, e aquilo me confirmou. Tinha alguém. Contornei o paiol pelo fundo, no escuro, sem acender lanterna. Conheço essa fazenda de cor e a noite não me tira o caminho. Quando dobrei a última quina, vi a silhueta. Um dos homens de Batista com uma lata na mão. Querosene. Levantei a espingarda. Larga isso no chão. O homem congelou. Agora. A lata bateu na terra. O homem ergueu as mãos devagar. Vai andando para a porteira, devagar. Se eu ver você nessa estrada de novo, não vou fazer mais aviso. Ele foi, sem correr, mas sem demorar. Fiquei parado no escuro por um longo tempo depois que o barulho dos passos sumiu. O coração batia forte, não de medo, de raiva contida. Raiva de homem que usa fogo como argumento, que ameaça a criança para proteger o próprio couro. Entrei no paiol. Peguei a lata de querosene, guardei longe. Voltei para a varanda. O bico veio e encostou o focinho no meu joelho. Pus a mão na cabeça do velho cachorro e fiquei ali até o céu começar a clarear no leste. Aquela faixa fina de roxo antes do sol, que anuncia que a noite vai embora, quer a gente esteja pronto ou não. Dentro de casa, as crianças dormiam. Eu era a única coisa entre elas e tudo que queria lhes fazer mal, e eu não ia sair do lugar. Na manhã seguinte fui à vila antes do sol esquentar. Deixei Jonas com a instrução de não abrir porteira para ninguém e a espingarda carregada encostada atrás da porta, coisa que eu nunca imaginei dizer para um menino de 10 anos, mas que as circunstâncias tornaram necessária sem pedir licença. Ele me ouviu com aquela seriedade que eu já havia aprendido a reconhecer como marca dele, assentiu uma vez e disse que sabia usar se precisasse. Não perguntei onde tinha aprendido. Algumas coisas a vida ensina antes da hora, e questionar isso não ajuda. Peguei o trovão no escuro ainda, encilhei rápido, e fui pela estrada de chão no trote, levantando poeira vermelha que o vento da manhã carregava para o lado do cerrado. O sol nasceu enquanto eu ainda estava na metade do caminho, aquele nascer rápido e sem cerimônia de Goiás, que não dá tempo de apreciar porque já vem quente junto. Cheguei na delegacia antes de Raimundo. Esperei do lado de fora. Amarrei o trovão no poste, e quando o delegado apareceu com seu café na mão e o passo lento de homem que ainda está acordando, eu já estava pronto para contar tudo. A visita de Batista, os 2 homens de coldre, a lata de querosene no paiol. Raimundo me ouviu sem interromper. Quando terminei, bebeu um gole longo do café, colocou o copo na mesa e disse: Já localizaram o circo. Está parado a 40 quilômetros daqui,
numa cidade chamada Várzea do Boi. A polícia de lá recebeu o aviso ontem à noite. E Batista? Ainda não tinham ele, mas com o que o senhor acabou de me contar, tenho motivo para mandar prendê-lo agora. Tentativa de incêndio, ameaça, intimidação de testemunha. Ele abriu uma gaveta, tirou um papel, começou a escrever. Vou precisar de um depoimento formal. Assinei o que precisava assinar. Na volta, o trovão foi mais rápido, como se ele também soubesse que havia urgência em chegar. Batista foi preso 2 dias depois. Soube pela boca de Dona Generosa, que soube pelo marido do armazém, que soube pelo motorista do ônibus que passou pela cidade de Várzea do Boi na tarde da prisão. Interior tem esse jeito de espalhar notícia, não pela velocidade, mas pela certeza. Quando chega, chegou. Raimundo me ligou no telefone da fazenda da Generosa naquela mesma tarde e confirmou. Batista preso, os 2 homens de coldre também, o circo interditado, os animais encaminhados para fiscalização. O gorila, aquele animal que havia carregado corrente no tornozelo e olhos de coisa que sofreu demais, seria levado para um zoológico na capital com estrutura adequada. Quando contei para Jonas, ele ficou quieto por um momento. Depois perguntou, o gorila vai ficar bem? Vai, eu disse. Vai ter comida, espaço, cuidado, não vai ter mais corrente. O menino assentiu devagar. Havia uma expressão no rosto dele que eu levei um tempo para identificar. Não era alegria, não era alívio exato. Era aquela coisa que a gente sente quando um peso que estava carregando vai embora e o corpo ainda não sabe ao certo como andar sem ele. Maria não entendeu direito o que era prisão, mas entendeu que o homem mau havia sido pego, e isso foi suficiente. Voltou a correr atrás das galinhas no mesmo instante. Foram as semanas seguintes que me ensinaram coisas que eu havia esquecido que existiam. Jonas começou a acordar antes de mim. Quando eu chegava na cozinha, ele já tinha acendido o fogão e estava esperando a água ferver com aquela paciência de menino velho. Não sabia fazer café, então eu ensinei. A medida certa de pó, o tempo de passar devagar, o jeito de não queimar. Ele aprendeu rápido e no 3º dia fez sozinho, melhor do que eu esperava. Maria descobriu os pintinhos novos que nasceram embaixo da jabuticabeira e passou uma tarde inteira tentando convencer um deles a comer da mão. Não conseguiu no 1º dia. Não desistiu no 2º. No 3º, o pintinho comia da palma dela, como se sempre tivesse feito isso, e ela veio me mostrar com um orgulho que cabia mal no corpinho pequeno que tinha. Eu assisti e não disse nada, mas sorri. Percebi o sorriso só depois, quando já havia sumido. Foi como encontrar uma ferramenta que eu achava perdida e que estava lá o tempo todo, só esquecida num canto. Nas tardes, eu e Jonas consertávamos o que precisava na fazenda. Cerca, telhado, o portão do chiqueiro que estava torto desde a última tempestade. Trabalhávamos lado a lado, ele no ritmo dele, eu no meu, sem forçar conversa. Mas a conversa foi vindo assim mesmo, aos pedaços, do jeito que conversa honesta sempre vem. Não quando a gente planeja, mas quando os braços estão ocupados e a guarda baixa. Ele me contou do pai. Do jeito que Eustáquio cantava enquanto trabalhava, sempre a mesma modinha de forró que não terminava nunca. Do jeito que ele comprava pirulito para Maria toda vez que chegavam numa cidade nova, sem falta, mesmo quando o dinheiro estava curto. Do jeito que dormiam os 3 no mesmo colchão dentro do trailer velho do circo, com o barulho de animal lá fora e a lona batendo no vento, e que de algum modo aquilo parecia lar. Eu ouvi tudo, cada pedaço. E quando Jonas terminou, ficou olhando para o horizonte com os olhos secos. Não porque não tinha mais dor, mas porque a dor havia encontrado um lugar onde pousar. Seu pai era um homem bom, eu disse. Era, ele respondeu, simples assim. Foi numa tarde de quinta-feira, quase 3 semanas depois que os trouxe para casa, que aconteceu a coisa que eu menos esperava. Estávamos consertando uma parte da cerca perto do açude.
O sol estava caindo para o lado do cerrado e a luz ficava daquele dourado comprido de fim de tarde que faz até terra ruim parecer bonita. O trovão pastava perto, relaxado, e o bico dormia numa moita de sombra. Jonas estava apertando um arame e eu segurava o mourão quando, sem nenhum aviso, ele disse: "Moço, se a gente ficar, o senhor deixa?" Parei. Soltei o mourão devagar. Fiquei olhando para o menino, que estava com os olhos no arame, sem me encarar, esperando a resposta com aquela postura de quem fez a pergunta mais importante da vida e está se preparando para qualquer resposta que vier. Não disse nada imediato. Não porque não soubesse o que responder. Sabia, tinha sabido desde aquela noite em que a Maria dormiu com o rosto no meu antebraço sem que eu tivesse coragem de tirar o braço. Mas porque a resposta era grande demais para sair depressa e barata. Então veio a Maria. Apareceu correndo pelo pasto com os cabelos soltos e os pés descalços no capim, o pintinho favorito dela, tentando acompanhar o passo atrás. Ela chegou ofegante, me olhou com aqueles olhos grandes e disse, sem preparação nenhuma, com a simplicidade absoluta de criança que não conhece o peso das palavras que escolhe: "Eu posso te chamar de pai?" O cerrado ficou quieto. O vento parou. Ou talvez só eu tenha parado de ouvir o resto. Olhei para ela. Para aquela menina de 7 anos descalça no meu pasto, com o queixo levantado esperando resposta, sem entender que havia acabado de fazer uma pergunta que eu não ouvia há 18 anos, que eu havia jurado não ouvir nunca mais, que eu havia construído muros e silêncio e distância especificamente para nunca mais ter que enfrentar. E não funcionou nada disso, nenhum muro, nenhum silêncio. A dor voltou, mas dessa vez não veio sozinha. Veio junto com outra coisa, aquela coisa que eu não sabia nomear, mas que eu havia sentido nos últimos dias crescendo devagar como planta depois de chuva, que era o calor de ter alguém, de ser necessário, de abrir uma porta de manhã e encontrar vida do outro lado. Abaixei na frente de Maria, olhei nos olhos dela. "Pode", eu disse, e minha voz saiu firme, sem tremer, que era o que eu precisava naquele momento. Ela jogou os braços em volta do meu pescoço antes que eu terminasse de respirar. Eu a abracei com os 2 braços, aquele abraço que o corpo sabe dar, mesmo quando o coração ficou sem treino por muitos anos, e fechei os olhos. Quando abri, Jonas estava me olhando de lado com a expressão de quem estava tentando não demonstrar coisa nenhuma e não estava conseguindo. Havia algo nos olhos dele que eu reconheci. A mesma coisa que eu sentia, esse alívio pesado de quem encontrou chão firme depois de muito tempo flutuando. Fiz um sinal com a cabeça para ele. Ele veio. E ficamos os 3 parados na beira do açude, no fim de tarde de Goiás, com o céu ficando laranja e o trovão pastando tranquilo, e o bico acordando na sombra e vindo devagar até encostar nos pés de Maria. Ficamos parados sem dizer mais nada, porque não havia mais o que dizer que as palavras dessem conta. Meses depois, a adoção foi assinada no cartório de Boa Esperança. Raimundo assinou como testemunha. Dona Generosa chorou desde antes de entrar e não parou. Jonas ficou de terno emprestado, que era grande demais, e que ele usou com uma dignidade que envergonhava qualquer um. Maria ficou com um vestido de chita amarela que a Generosa costurou, e passou a cerimônia inteira tentando enxergar o que acontecia por cima da mesa do cartório, porque era baixa demais. Eu assinei meu nome com a letra feia de homem que escreve pouco e sente muito. Na volta para a fazenda, os 3 fomos no trovão, Jonas na frente, eu no meio, Maria atrás, segurando na minha camisa. A estrada de chão vermelha ia sumindo embaixo dos cascos e o sol estava de lado, aquele sol de tarde que não queima mais, só ilumina. Maria perguntou, lá atrás: "Pai, o gorila era mau?" Fiquei um tempo antes de responder.
Pensei naquele bicho enorme saindo da mata, com a corrente no tornozelo e os olhos fundos que eu havia reconhecido sem saber explicar. Pensei no que havia dentro daqueles olhos. Não maldade. Nunca havia sido maldade. Era dor. Era o desespero de criatura que foi machucada tanto e por tanto tempo que não sabia mais como existir sem machucar também. Não, filha, eu disse. Às vezes quem machuca também foi machucado primeiro. Ela ficou quieta com isso. Jonas, na frente, não disse nada, mas sentiu ele assentir levemente, aquele aceno pequeno e certo de quem entendeu alguma coisa que vai carregar para sempre. E eu entendi também. Entendi que a vida não havia me colocado naquela estrada por acaso naquele fim de tarde. Não foi coincidência, não foi sorte de almanaque. Foi aquele tipo de encontro que o destino reserva para quem já carregou o peso suficiente e que finalmente está pronto, mesmo sem saber que estava, para deixar entrar o que veio para ficar. O trovão andou devagar na estrada de volta. A porteira que rangia foi consertada na semana seguinte por Jonas, que foi buscar os materiais em Boa Esperança e fez o serviço sozinho numa manhã de sábado com uma determinação que só pertencia a ele. Não me contou o que ia fazer, só me chamou quando terminou para eu ver. Abriu e fechou 2 vezes. Silêncio. Ficou bom, eu disse. Ele sorriu. Aquele sorriso dele que demorava para aparecer, mas que quando aparecia valia por todos os que não haviam vindo. Naquela noite, os 3 sentamos na varanda depois do jantar. Maria dormiu na cadeira antes das 8, encolhida como gato. Jonas ficou acordado olhando o céu estrelado. As estrelas que aqui no interior de Goiás são mais do que estrelas. São a única cobertura que importa quando a noite cai do jeito que cai. Fiquei olhando também. Pensei em Marlene. Pensei no Tiago. Pensei neles não com a dor cortante de sempre, mas com uma saudade que havia encontrado seu lugar, guardada no fundo, presente mas não dominante, como água subterrânea que sustenta a terra sem aparecer na superfície. Eles não foram esquecidos. Nunca seriam, mas a casa que ficou depois deles, a casa de cadeiras vazias e lampião apagado cedo e silêncio que pesava mais do que devia, essa casa havia mudado. Tinha barulho de prato agora. Tinha riso correndo pelo corredor. Tinha passos pequenos e descalços no assoalho de madeira toda manhã. E tinha um menino de 10 anos, que consertava a porteira sem pedir e que me olhava às vezes com um jeito que eu não merecia, mas que eu ia passar o resto da minha vida tentando merecer. Às vezes o que parece tragédia é só a porta de entrada de uma outra história. A que a gente não sabia que precisava, a que o sertão guardou durante anos, esperando o momento certo de entregar. Eu cheguei a tempo naquela estrada de chão. Cheguei por um fio, por um acaso que não era acaso. E dessa vez, diferente de todas as outras vezes que a vida me testou, cheguei antes que o pior acontecesse. Não só para eles. Para mim também tem uma hora do dia que é só minha. Antes de Jonas acordar, antes de Maria aparecer com o cabelo bagunçado pedindo mingau, antes do bico começar a latir para as galinhas e do gado começar a reclamar na cerca, tem uma hora entre o escuro e o clarear que é só minha e que eu aprendi a guardar como se guarda coisa de valor, com cuidado, sem fazer barulho, sem deixar passar. Sento na cadeira da varanda com o café preto, ainda no frio da madrugada que o cerrado guarda até o sol resolver aparecer, e fico olhando o horizonte mudar de cor. Primeiro é um roxo quase preto, depois vai clareando para o azul escuro, depois para o cinza, depois para o laranja fino que anuncia que o dia vem e não tem como segurar. É um espetáculo que eu assisto todo dia há mais de 50 anos e que nunca ficou repetido. Cada amanhecer tem um jeito diferente de chegar, como pessoa que bate na porta sempre no mesmo horário, mas nunca com a mesma expressão. Marlene gostava desse horário também. Ela sentava do meu lado sem falar, com o copo de chá que ela preferia ao café. E ficávamos assim até o sol aparecer de vez e o dia exigir atenção.
Não precisávamos de conversa. Depois de tantos anos juntos, o silêncio entre duas pessoas que se amam não é vazio. É cheio de tudo que já foi dito e de tudo que não precisa ser dito porque já foi entendido. Eu penso nela nessa hora, não com a dor de antes, aquela dor que rasgava e não deixava respirar direito. Com saudade, sim. Saudade sempre, saudade que não vai embora e que eu parei de querer que fosse, porque a saudade é a única prova que resta de que aquilo foi real. Mas a saudade agora tem companhia. Tem o barulho que vai começar lá dentro quando os dois acordarem. Tem o dia que vai se abrir com mais gente do que eu durante muito tempo soube manejar. Tem a vida que voltou a ter volume depois de tanto silêncio. Imagino às vezes o que Marlene diria. Imagino ela aparecendo na varanda, o chá na mão, olhando para a casa que virou outra coisa e sorrindo daquele jeito dela que enchia o espaço. Ela sempre quis casa cheia. Sempre falou que casa sem criança é casa pela metade. Eu concordava, mas não dizia, porque concordar em voz alta com Marlene era dar combustível para ela querer mais um filho. E depois do que aconteceu com o Tiago, eu não tinha mais esse combustível. Mas agora tenho 2. E acho que ela ri disso lá de onde estiver. Acho que ela olha para esse velho calejado que jurou que nunca mais, que construiu muro por muro em volta do coração, e ri com a cabeça jogada para trás, os olhos sumindo de alegria, porque ela sempre soube que o muro não ia aguentar. Que bastava a pessoa certa aparecer no lugar certo e o muro virava pó, só que ela não imaginava que seriam 2, e que chegariam de dentro de uma mata de Goiás, correndo de algo que nenhuma criança deveria ter que correr. Jonas faz 12 anos em agosto. 2 anos se passaram desde aquela tarde na estrada e ele cresceu de um jeito que me pega de surpresa às vezes quando olho para ele sem ele perceber. Cresceu no corpo. Está quase na minha altura agora. Puxou a estatura do pai, que Jonas descreveu uma vez como o homem grande que entrava de lado nas portas do trailer. Mas cresceu também em outras coisas que não têm medida em centímetro. Cresceu na responsabilidade que ele mesmo se impõe, que é diferente da responsabilidade que adulto pede para a criança ter. É uma responsabilidade que nasceu nele, que estava ali desde aquela tarde em que ele puxou a irmã pela mão e correu sem parar, e que com o tempo foi tomando uma forma mais calma, mais quieta, mas não menos presente. Ele cuida da Maria com uma atenção que às vezes me faz parar no que estou fazendo só para observar. Não do jeito superprotetor que impede a irmã de cair ou errar. Ele aprendeu cedo que proteger de verdade é diferente de impedir, mas do jeito de quem presta atenção. Quem nota quando ela está quieta demais. Quem pergunta com aquela voz baixa dele o que está acontecendo e que, quando ela conta, ouve de verdade sem olhar para outro lugar. Eu tentei aprender isso com ele. Não envergonha dizer. Um homem de 58 anos aprendendo a ouvir de verdade com um menino de 12. A vida tem dessas. Na escola de Boa Esperança, ele vai bem em história e em português, e vai mal em matemática com uma consistência que chegou a ser cômica. A professora, Dona Alcina, me chamou numa tarde do ano passado para conversar sobre o rendimento dele e eu fui de chapéu na mão, esperando ouvir coisa ruim. Ela me recebeu com um sorriso e disse: Argemiro, esse menino escreve como adulto. Não sei o que o senhor está fazendo em casa, mas continua. Voltei para a fazenda com o chapéu na cabeça e um negócio no peito que levei o dia inteiro para identificar como orgulho. Jonas não sabe que ela disse isso. Não contei porque ele teria ficado encabulado e passado uma semana escrevendo menos por vergonha. Guardo para mim como se guarda coisa boa que não precisa de público. Maria tem 9 anos e é uma força da natureza que eu ainda não aprendi a prever direito. Acordou numa manhã de março com a ideia fixa de ensinar o bico a dar a pata.
O Bico tem 11 anos, que em cachorro é mais velho do que eu em humano, e passou a vida inteira sem dar a pata para ninguém porque nunca ninguém pediu com tanta insistência e tanta paciência ao mesmo tempo. No 5º dia de tentativa, o Bico deu a pata. Maria veio me mostrar com um grito que acordou o gado. Tem uma teimosia nela que é diferente da teimosia de criança que só quer o que quer. É uma teimosia de quem acredita que a coisa pode ser diferente do que está sendo e que vai continuar tentando até que seja. Não sei de onde veio isso. Talvez do pai, que Jonas descreve como homem que não desistia fácil. Talvez seja dela mesma, alguma coisa que nasceu junto. Na escola, ela é a que mais faz pergunta e a que mais interrompe a professora. E Dona Alcina me chamou também para falar dela. Mas numa conversa diferente, onde a professora estava com uma expressão entre divertida e exausta, e disse que Maria havia questionado em sala de aula por que o livro de história não falava de mulheres, e que havia passado o recreio fazendo um levantamento com as colegas sobre quais mulheres elas conheciam da história do Brasil. Ela vai ser alguma coisa quando crescer, Dona Alcina disse. Já é, eu respondi. A fazenda mudou. Não em estrutura. As mesmas paredes de adobe, o mesmo telhado de telha velha que perde uma por temporada de chuva, o mesmo fogão a lenha que nunca vou trocar enquanto viver. Mas mudou no que não tem tijolo nem madeira, mudou naquilo que é mais difícil de descrever porque não está num lugar específico, está espalhado por tudo. Está no varal, que agora tem roupa pequena pendurada junto com a minha, nas marcas de lápis na parede do corredor, onde Jonas foi registrando a altura dos dois a cada aniversário, com a data escrita ao lado, com letra de quem está aprendendo a ter capricho. Na horta que Maria plantou do lado da casa, e que eu jurei que não ia dar certo com aquele sol seco de Goiás, e que deu, tem alface, coentro, cebolinha e um pezinho de pimenta que ela plantou sem me contar e que descobri quando fui regar e levei um susto. Está no barulho, principalmente no barulho. Eu não sabia o quanto havia me acostumado ao silêncio até o silêncio acabar. Não que eu sentisse falta, não sinto. Mas às vezes, no meio do almoço, quando os dois estão discutindo sobre qualquer coisa, algum assunto de criança que parece urgente e essencial no momento, eu paro com o garfo no ar e fico só ouvindo. O som das vozes deles misturado. O som de gente dentro da minha casa. E penso que durante anos eu vivi dentro de 4 paredes que tinham eco. Agora não tem mais. O trovão ficou mais velho também, mas não admite. Jonas passou os últimos 2 anos aprendendo a montar, e o trovão, que sempre foi cavalo de um dono só, demorou para aceitar. No começo ele não gostava. Ficava inquieto quando Jonas subia, pisava no lugar, bufava. Mas Jonas tem paciência, a mesma paciência que tem com tudo, e foi chegando devagar, falando baixo, deixando o cavalo se acostumar com o peso e o cheiro dele antes de pedir movimento. Depois de 3 meses, o trovão o aceitou. Hoje os dois saem juntos pela fazenda nas tardes de sábado, Jonas na cela e eu a pé do lado, mostrando os cantos da terra que ele vai herdar um dia. Os açudes, as nascentes, as partes de cerrado que nunca foram derrubadas e que não vão ser enquanto eu tiver voz, os mourões de madeira antiga que meu avô cravou e que ainda estão firmes. Ele ouve tudo com atenção, faz perguntas que mostram que estava pensando enquanto escutava. E às vezes, quando a tarde está boa e o cerrado está daquele verde que só aparece depois que chove, eu olho para esse menino em cima do meu cavalo, no meio da minha terra, e sinto uma coisa que não encontro palavra exata. É mais do que orgulho, mais do que afeto, é aquela sensação de que as coisas estão no lugar onde deveriam estar, que a história seguiu o rumo que devia seguir, mesmo que por caminhos que eu nunca teria escolhido se tivesse o mapa na mão. Do gorila, eu soube notícias 2 vezes. A primeira foi pelo rádio, uns 4 meses depois da prisão de Batista.
uma reportagem curta, de menos de 2 minutos, dizendo que um gorila resgatado de um circo irregular no interior de Goiás havia sido transferido para um zoológico em Goiânia e estava se adaptando bem ao novo ambiente. Disseram que o animal apresentava marcas de maus tratos, mas que a equipe veterinária estava cuidando da recuperação. Chamei Jonas para ouvir. Ele ficou parado do lado do rádio com os braços cruzados e os olhos no aparelho, e quando a reportagem acabou e o locutor já estava falando de outra coisa, ele ficou quieto por um momento e disse: "Ele vai ser feliz lá? O máximo que conseguir." Eu respondi. Ele assentiu. Parecia suficiente. A segunda notícia veio de um jeito que eu não esperava. Quase um ano depois, um homem apareceu na fazenda num caminhão com o logotipo de um Instituto de Proteção Animal de Goiânia. Disse que estava fazendo um levantamento sobre casos de resgate de animais silvestres e que o nome da minha fazenda havia aparecido no processo. Queria saber se eu tinha alguma informação adicional sobre as condições em que encontrei o animal. Contei o que tinha para contar. Antes de ir embora, o homem tirou do porta-luvas um envelope e me entregou. Dentro havia uma foto. Era o gorila. Reconheci pelo tamanho, pela postura, por aquele algo nos olhos que eu havia guardado desde aquela tarde na estrada. Na foto ele estava sentado numa área arborizada, com grama embaixo e árvores ao redor, olhando para a câmera com uma expressão que eu não consegui nomear, mas que não era sofrimento. Embaixo da foto, alguém havia escrito à mão: "Ele está bem. Obrigado." Mostrei para Jonas. Ele olhou a foto por um longo tempo. Depois foi guardar no quarto, naquele caixote de madeira onde ele guarda as coisas que importam. Uma foto do pai, uma pedra de rio que achou no caminho uma vez, uma carta que eu escrevi para ele no primeiro aniversário depois da adoção, porque não soube dizer de outra forma o que precisava dizer. A foto do gorila ficou lá dentro também. Batista pegou pena. Soube pelo delegado Raimundo, que me ligou na casa de Dona Generosa numa tarde de outubro do ano passado. Condenado por maus tratos a animais, por abandono de menor em situação de risco, por tentativa de intimidação de testemunha e por outros pontos que o processo foi acumulando à medida que outras cidades onde o circo havia passado foram aparecendo com denúncias antigas. O circo foi dissolvido, os animais redistribuídos. Raimundo me contou isso com a voz de quem está entregando o resultado de trabalho feito, não de quem está comemorando. Esse homem aprendeu cedo que a lei é instrumento, não vitória, e que quando ela funciona, o mérito é de todos que não deixaram o assunto morrer. "O senhor fez a parte certa", ele disse. "Fiz o que qualquer um faria." "Não, Argemiro." Pausa curta. "Não é qualquer um que faz." Desliguei sem saber o que responder a isso. Fui para a varanda, sentei na minha cadeira e fiquei olhando o cerrado até o sol cair. Teve uma noite em fevereiro que eu não vou esquecer. Tinha chovido o dia todo, uma chuva grossa de verão goiano que não avisa quando chega nem quando para, que enche vala, derruba galho, transforma estrada de chão em lamaçal espelhado. A fazenda ficou ilhada no fim da tarde, a estrada impossível de trafegar. E os três ficamos dentro de casa ouvindo a chuva bater no telhado com aquele som que é ao mesmo tempo violento e tranquilo. Fiz macarrão com molho de tomate que ficou mais grosso do que devia porque Jonas ficou mexendo a panela enquanto eu não estava olhando e o deixou reduzir demais. Comemos assim mesmo, macarrão espesso demais e molho quase pasta. E estava bom, porque a fome de dia de chuva é diferente das outras fomes, mais generosa, menos exigente. Depois do jantar, Maria trouxe um baralho surrado que ela havia achado num canto da despensa e que eu nem lembrava que tinha. Perguntou se eu sabia jogar alguma coisa. Ensinei buraco. Joguei mal intencionalmente na primeira rodada para dar confiança a ela, mas não precisava. Maria aprende rápido e fareja blefe com uma habilidade que me deixou desconfortável.
Jonas ficou do lado de fora do jogo no começo, só observando com os braços cruzados, e depois de 2 rodadas puxou uma cadeira e entrou sem ser chamado, o que foi a maior demonstração de interesse espontâneo que eu havia visto nele. Jogamos até quase meia-noite. Maria ganhou a última rodada com um sorriso que ela tentou segurar e não conseguiu. E Jonas alegou trapaça sem ter prova nenhuma. E eu fui lavar os copos rindo por dentro de um jeito que levou um tempo para perceber que estava acontecendo. Quando fui apagar a luz da cozinha, parei, olhei para a mesa, 4 cadeiras, as mesmas de sempre, do jogo que Marlene comprou. Mas agora as 4 tinham marca de uso. As 2 do lado deles, com a pintura um pouco gasta de tanto puxar e empurrar. Um risco de lápis na lateral que era de Maria e que ela negou até hoje. As marcas de copo na madeira que eu parei de tentar evitar porque era batalha perdida. 4 cadeiras, todas usadas. Apaguei a luz e fui dormir com aquilo. Numa manhã de junho, Jonas me pediu para ir ao cemitério. Não disse por quê, não precisava. Entendi. Fomos os 2 no trovão pela estrada de chão até Boa Esperança. 1 hora de viagem com o frio da manhã cortando a cara, o cerrado cinza de inverno seco, o chão duro sob os cascos. Jonas ficou quieto o caminho todo, que era o jeito dele de preparar o que queria dizer antes de chegar em algum lugar. O cemitério de Boa Esperança é pequeno, cercado de muro baixo de tijolo, com as sepulturas arrumadas em fileiras que a grama vai cobrindo aos poucos entre uma visita e outra. Eustáquio havia sido enterrado ali, com a ajuda do delegado Raimundo e de Dona Generosa, que organizaram tudo no período em que eu ainda estava com as crianças em casa, tentando entender o que estava acontecendo. A lápide era simples. Nome, data, uma frase curta que Raimundo havia escolhido porque ninguém sabia o que o homem teria querido e alguém precisava decidir. Homem bom, pai, presente. Jonas ficou parado na frente dela por um tempo longo. Eu fiquei atrás, a 2 passos, dando o espaço que era dele. Ele não chorou, não falou em voz alta. Ficou só olhando com as mãos no bolso e os ombros levemente curvados, aquela postura de quem está pesando coisa que não cabe em postura ereta. Depois, tirou do bolso alguma coisa. Eu vi que era um papel dobrado e colocou embaixo de uma pedra pequena no canto da lápide. Não perguntei o que estava escrito. Nunca perguntei. Quando ele se virou para mim, os olhos estavam secos, mas o rosto tinha aquela expressão de depois do esforço, de quem fez alguma coisa difícil e chegou do outro lado. Obrigado por trazer, ele disse. Pode vir sempre que quiser. Fomos embora no mesmo silêncio de antes, e no caminho de volta o cerrado foi ficando mais claro à medida que o sol subia. E o trovão andou no seu ritmo certo de sempre, e Jonas foi soltando os ombros devagar, aquele soltar de quem foi e voltou e está bem. Tem uma coisa que aprendi nesses 2 anos que eu não esperava aprender, que cuidar de alguém muda quem cuida, não de forma dramática, não da noite para o dia, mas de um jeito lento e profundo, como a chuva que vai entrando na terra sem que a terra perceba e que só é notada quando a semente que estava seca começa a brotar. Eu era um homem que havia encolhido tanto dentro de si mesmo que havia esquecido o tamanho que tinha. Não sabia mais conversar sem sentir que estava me expondo. Não sabia mais abraçar sem sentir que estava perdendo algo. Não sabia mais acordar de manhã com vontade de alguma coisa específica, de alguma coisa concreta que o dia tinha para oferecer. Hoje acordo querendo ver os 2. É a primeira coisa. Antes do café, antes do gado, antes do trovão. Quero ver se Jonas está na varanda como de costume ou se dormiu mais. Quero ouvir o barulho que Maria faz quando acorda e vai para a cozinha e descobre o que tem para tomar café. São coisas pequenas. Mas são as coisas pequenas que constroem o que a gente chama de vida, que é, no fundo, só uma sequência de coisas pequenas encadeadas, algumas ruins, algumas boas
E o que faz a diferença é o peso que a gente dá para cada uma. Eu dava peso demais para as ruins. Aprendi a dar mais peso para as boas. Numa tarde de novembro do ano passado, sem plano nenhum, Jonas e eu consertávamos a janela do quarto, que havia ficado com o vidro trincado desde antes de eles chegarem. Tiramos o vidro velho, medimos o caixilho e, enquanto eu segurava a moldura, ele encaixava a massa de vidraceiro com uma espátula velha que havia achado na caixa de ferramenta. Trabalhamos 1 hora sem precisar de conversa. Depois ele parou, olhou para o vidro novo que refletia o quintal e disse sem olhar para mim: "O senhor sabe que meu pai teria gostado do senhor." Fiquei quieto. Ele gostava de gente que faz sem falar muito. Dizia que palavras são baratas e que o que vale é o que a pessoa faz quando ninguém está olhando. Continuou passando a massa com cuidado nas bordas do vidro. O senhor foi buscar a polícia mesmo sem a gente pedir. Ficou na varanda de madrugada com a espingarda sem contar para ninguém. Consertou as coisas antes da gente notar que estavam quebradas. Parou a espátula. Meu pai teria dito que o senhor é do tipo certo de homem. Não encontrei resposta para isso. Pus a mão no ombro dele por 1 segundo. Aquele gesto rápido de homem que não sabe muito bem como fazer carinho, mas tenta do jeito que sabe, e voltei a segurar a moldura. Terminamos a janela em silêncio. Mas era um silêncio diferente de todos os outros silêncios que eu havia vivido naquela casa. Era cheio. Hoje é uma manhã de julho. O frio do cerrado entrou pela madrugada e ainda está aqui. Aquele frio seco de inverno goiano que não é bravo, mas que aperta o peito da gente se a gente sair sem agasalho. O céu está limpo, azul escuro ainda, com as últimas estrelas saindo uma por uma enquanto o horizonte vai clareando do lado do leste. Estou na varanda com o café. Daqui a pouco Jonas vai aparecer. Vai puxar a cadeira do lado, vai sentar com os braços apoiados nos joelhos, vai ficar olhando para o mesmo horizonte que eu. Não vai pedir nada, não vai dizer nada de imediato, só vai estar aqui e isso vai ser suficiente. Daqui a pouco Maria vai aparecer também, mas de outro jeito, correndo provavelmente com alguma ideia na cabeça que não pode esperar, alguma coisa que descobriu ou que quer fazer ou que precisa perguntar antes que o dia comece e o assunto se perca. Ela vive como se as horas fossem curtas, como se houvesse sempre mais para fazer do que o tempo permite. Talvez ela esteja certa. O trovão está no pasto. O bico dorme na soleira. O gado vai começar a reclamar na cerca quando o sol chegar. A horta de Maria vai precisar de água antes que o calor venha. A cerca do lado norte tem um arame que está cedendo e que Jonas disse que ia consertar esse fim de semana. A vida da fazenda vai começar como começa todo dia, devagar, com cheiro de terra e barulho de bicho e o sol empurrando a sombra para dentro dos cantos. Só que hoje não começa sozinha, nada aqui começa mais sozinho. Penso em tudo que aconteceu desde aquela tarde na estrada de chão. Penso no gorila, saindo da mata com a corrente no tornozelo e os olhos fundos de coisa que sofreu demais. Penso nos dois correndo na poeira vermelha, Jonas puxando a Maria, os dois leves e desesperados e vivos. Penso no primeiro jantar, nos pratos sujos, nas cadeiras vazias, na Maria dormindo com o rosto no meu antebraço. Penso no que seria de mim se eu tivesse tomado outro caminho naquela tarde. Se tivesse chegado 2 minutos depois, se tivesse voltado mais cedo para casa e deixado a vistoria de cerca para outro dia. Se o trovão tivesse tropeçado, se a estrada tivesse emendado diferente, se qualquer pequena coisa tivesse sido de outro jeito, não teria chegado a tempo, e a vida que existe hoje não existiria. Eles estariam em outro lugar ou em lugar nenhum, e eu estaria aqui nessa varanda com o café e o silêncio e o horizonte que muda de cor toda manhã sem que eu tivesse mais olhos com vontade de ver. Mas o destino, ou Deus, ou o acaso, ou seja lá qual força decide essas coisas que estão acima da nossa cabeça, quis diferente,
Quis que eu estivesse naquela estrada naquele fim de tarde. Quis que o trovão parasse, que os pássaros levantassem voo, que eu ouvisse o choro antes que fosse tarde demais. Quis que eu chegasse por um fio, e eu fui. Não por heroísmo, não por coragem calculada. Fui porque tinha 2 braços e uma espingarda e um coração que, por mais que eu tivesse tentado fechar, nunca fechou de verdade. Fui porque a vida às vezes apresenta o momento em que a gente existe ou não existe de verdade. Não o momento de nascer e morrer, mas o momento de escolher quem se é quando a escolha custa alguma coisa. E eu não quis ser o homem que passou reto. Não consegui ser esse homem. Ainda bem, a porta da varanda abre atrás de mim. Passos descalços no assoalho de madeira. Os passos dela, que eu já reconheço sem precisar olhar. Maria aparece com o cabelo todo em pé do travesseiro, os olhos ainda meio fechados de sono, a camiseta longa que usa de pijama arrastando no chão. Vem sem pressa, que é a única hora do dia em que ela não tem pressa. Puxa a cadeira do lado, a cadeira de Marlene, que virou a cadeira dela sem que eu precisasse dizer nada, como se as coisas tivessem se arranjado por conta própria. E senta com as pernas cruzadas, abraçando os próprios joelhos. Fica olhando o horizonte junto comigo. Por um minuto não diz nada. Depois, pai, hoje eu quero aprender a ordenhar. Olho para ela. Ela olha para mim com aquela expressão de quem já decidiu e só está me avisando. A vaca não vai deixar. Eu convenci o bico a dar a pata. Vou convencer a vaca. Não tenho argumento contra isso. Depois do café, eu digo, ela sorri. Aquele sorriso que ocupa o rosto inteiro, que não cabe, que transborda. O sorriso que eu não vi nos primeiros dias e que, quando apareceu pela primeira vez, me deixou sem reação, porque não estava esperando aquilo e não sabia o que fazer com aquilo. E soube que não ia esquecer. Ainda não esqueci. Não vou esquecer nunca. A porta abre de novo. Jonas aparece, este com o cabelo penteado, camisa já vestida, aquele jeito dele de nunca aparecer no mundo pela metade. Traz o próprio café na mão, que ele aprendeu a fazer melhor do que eu, e puxa a terceira cadeira sem cerimônia. Os 3 ficamos olhando o sol nascer. Laranja, depois amarelo, depois aquele branco quente de Goiás, que não tem misericórdia, mas que é honesto. O que ele é, ele mostra, sem disfarce. O gado começa a reclamar na cerca. O bico levanta da soleira e vem até a varanda checar se todo mundo está bem. O cerrado acorda do jeito que o cerrado acorda, sem pressa, sem drama, só vai ficando mais vivo à medida que a luz vai chegando, as cores voltando, os sons se multiplicando do silêncio para algo que parece respiração. E eu fico sentado na minha cadeira, com os meus 2 filhos do lado, pensando que às vezes o que a vida guarda para a gente é maior do que a dor que ela nos deu. Não em vez da dor, junto com ela. A dor continua. Marlene continua, Tiago continua. A estrada comprida de perdas que eu percorri continua fazendo parte de quem eu sou, e não pretendo fingir que não faz. Mas do outro lado dessa estrada, onde eu achei que havia só mais estrada, havia isso. Essa manhã, esse café, esses 2. Cheguei a tempo naquela tarde de Goiás. Por um fio, por graça, por aquilo que não tem nome, mas que a gente sente quando olha para trás e entende que tinha uma razão que não cabia na cabeça da época. E agora, todas as manhãs, chego de novo. Não por estrada de chão, nem em cima do trovão. Chego aqui, nessa varanda, com esse café, com essa vida que não planejei e que é a melhor que eu poderia ter tido. Chego a tempo, todo dia.